Pronto, voltamos, queridos. E aí, conseguiram realizar a atividade da página 7? Eu vou estar indo para a página 8, mas depois que terminar tudo, eu quero ver vocês postando lá a atividade, participando, mostrando o que entendeu, o que não entendeu vai ligar para a Proval, para poder a gente compartilhar, trocar ideias, né? Pode botar a foto da parte que não entendeu. Minha pró, isso aqui eu não estou entendendo, me ajude aí. Se terminou de fazer, vai dizer, minha pró, já fiz, consegui fazer tudinho sozinho. Eu sei que vocês são super inteligentes, meus gatinhos e minhas gatinhas. E agora, voltando agora a esse momento, eu vou contar para você uma história dos numerais. Antigamente, lá pela pré-história, né? Nosso professor João de História está aqui, ele sabe que a Proval está falando. Os homens da caverna não conheciam os números naturais. E eles procuravam ter toda uma forma de como representar as quantidades. E eles costumavam usar pedrinhas. Como assim, Proval? Se eles não sabiam contar, eles usavam daquilo que eles mais tinham próximo deles. E como já diz o homem da caverna, o que mais tinha próximo deles era o quê? Pedrinhas. E eles faziam o seguinte, eles criavam os cordeirinhos e esses cordeirinhos saíam para se alimentar durante o dia. Mas como eles não sabiam contar, como eles não conheciam os numerais, o conjunto dos numerais naturais, como vocês conhecem, cada cordeirinho que ia saindo, o homem da caverna ia botando uma pedrinha. Botou uma pedra porque saiu um. Saiu mais duas, ele botava duas pedrinhas. Saía mais três, ele botava mais três pedrinhas. Já temos seis pedrinhas. E saiu mais três, ele botou mais três, ficou nove. Saíram nove cordeirinhos. Só que quando os cordeirinhos chegavam o horário de retornar para casa, ele não sabia contar. O que é que ele tinha que fazer? A cada cordeirinho que ia voltando, eles iam tirando uma pedrinha e jogando fora. E quando eles tirava e sobrava ali alguma pedrinha, logo os homens descobriam que ficaram alguns cordeirinhos que não voltaram para casa. E eles saíam em busca dos seus cordeirinhos, porque apesar de não saber, não conhecer os números, ele tinha uma noção de que faltou alguns voltarem. E assim acontecia. Algumas vezes, o homem da caverna também usava os ossos. E nos ossinhos ele ia botando riscos, riscando. Minha pró, ele riscava com o quê? Ele podia usar o carvão para riscar, né? E ele ia riscando. Então, se tinha que botar 4, ele ia ter que botar 4 riscos. Se tinha que botar 9, ele botava 9 riscos nos ossinhos abertos. E aí assim acontecia com o homem da caverna. Eles também, queridos, usavam, sabe o quê? A corda. Cada vez que, por exemplo, a mãe tinha 10 filhos, que antigamente eram muitas crianças, né, numa casa só. E eles iam para a escola. E o que é que eles faziam ao sair aquelas crianças? Ele ia dando um nó na pontinha da corda. Cada nó que dava significava que era uma criança que saiu. Ao retornar, eles iam tirando o nozinho da ponta do cordão. E se ao retornar ali ficasse alguém sem voltar, o nó não ia ser retirado. E eles iam tendo essa noção. E hoje matemática nada mais é do que noções, né? De quantidade, comparação, igualdade, maior, menor. E assim a gente vai vivendo todo esse dialeto da matemática, toda essa troca de quantidade, de maior, de menor, e não deixar de aprender. Então, nessa página 8, eles vêm pedindo para a gente fazer a seguinte atividade. Lá tem dizendo, com seu professor, né? Bota 3. Se está dizendo que bota 3, quantos ovos vocês irão desenhar? Eu já ouvi aí. Quantos? Gente, vocês estão bem atentos à aula hoje, hein?
Parabéns, a Propati vai ficar muito feliz de saber que a Proval está tentando de todo jeito substituir ela, porque igual a gente não vai ser, viu, gente? E aí, bota 3. Mas depois ele diz também que o homem da caverna usava o risco para fazer quantidade. E do lado daqui, dessa próxima atividade, quantas maçãs tem aí? Sim, o mesmo número que tem delas, vocês vão riscar o osso como o homem da caverna fazia aqueles riscos. Tanto é que as cavernas têm desenhos geométricos, desenho de todas as formas, porque as próprios riscos daqueles homens viravam a decoração das suas cavernas, né? E você vai ver ali apresentar desenho de animais, de tudo que é forma, mas ele ia fazendo riscos e esses riscos representavam a quantidade das coisas. E aí você vai usar a mesma tática deles, viu? Isso é para a gente estudar nesse momento matemática e história junto. Olha nós voltando à história, trazendo o passado para a matemática, tá vendo? Como matemática e história vão aí se comunicando todas as nossas disciplinas. E agora a gente já está falando dos materiais dourados. Prova, ó, a senhora é rápida demais. Olha, vocês estão vendo aí? E tem aí uma ninhada de pintinhos. Um pintinho e um material dourado. O material dourado é feito de uma madeirinha, né? É um materialzinho que é de madeira. Parece um pequeno dado. E esse material dourado, ele serve para nos ajudar a quantidade, a contar, a somar, a subtrair, a tirar, a colocar, a diminuir, a aumentar. Ele nos ajuda em todo tipo da matemática. E mais, na falta, mamãe, aí em casa, do material dourado, eu tenho uma dica. Nunca ensine sua filha a contar. Vamos contar o dedinho, vamos contar o dedinho. Vamos usar materiais manipuláveis. Olha como está a sala da prova hoje, de garrafa, tampinha, sapato, bíblia, livro, lápis. Eu botei tudo aqui, porque matemática é isso aí, é contar tudo que temos. E é assim que nossos filhos vão aprender, contando tudo que vê. Coloca para contar. Mamãe, vamos aprender a contar agora com as tampinhas, essas tampinhas que vocês vão tomando Guaraná. Mãe, vamos fazer isso juntas? Comece a colecionar tampa em uma sacolinha bem bonitinha, que vocês são muito caprichosos, eu sei. E aí vão guardando essas tampinhas para na hora de fazer a soma da matemática. E logo, logo, seus filhos vão estar entrando nesses assuntos. Porque ainda hoje a gente vai dar soma, adição na tabuada, viu? Daqui a pouco a aula será de tabuada e vocês vão já preparando aí a tabuada, que logo depois do nosso intervalo é aula de tabuada, viu? Então, assim, vocês vão usar os materiais dourados e para contar. Então, se eu tenho um pintinho, eu represento com uma tampinha, já que eu não tenho um material dourado, mas eu tenho um material apalpável e manipulável. Isso que é aprender matemática, com o que você pega, o que você sente, que você pode dizer, eu tenho agora uma tampinha com mais uma mais uma é igual a 2. Lembra aí de Mariana? Mariana contava 1, contava 2, contava 3. Viva Mariana o tempo todo. Mariana não parava de contar, porque a vontade de Mariana era aprender mais e mais. E assim serão vocês, meus doces, viu? E aí, vamos agora passar para a nossa página número 9. Vamos à página 9, porque acredito eu que já conseguiram fazer a página 8. Se não conseguiu, não precisa ficar nervoso. Basta dizer, minha pró, espera um pouquinho. Fala no áudio aí, no grupo, que eu estou aqui ativa. Se precisar, eu espero, tá bom? Vamos lá. A página 9. Lá na página 9, você vai ver uma mãozinha que está assim e outra assim. Olha só. Assim tá os dedinhos. Deixa eu ver se eu fiz certinho. Se eu não fiz certinho, fala aí, Proval.
tá errado, não é assim não, é assim, ó, pode fazer. Porque eu aprendo com vocês também, meus gatinhos e gatinhas. Olha só. E aqui, vamos contar aí com a Pro? 1, 2, 3. Quantos dedinhos tá aí em pé? 3. E nós iremos representar com material dourado. Ô, minha Pro, mas aqui em casa eu não tenho material dourado. Vocês vão desenhar uma representação do material dourado da seguinte forma. É como se fosse desenhar um dado, um quadro, ó. 1, 2, 3. Tem quantos dedinhos em pé? A gente está fazendo que nem o homem da caverna. Ele fazia os risquinhos. Nós representamos com os materiais dourados. E aí a prof fez 3 dedinhos, 3 materiais dourados no quadro. E assim por diante, vamos seguindo as coordenadas que o livro vem nos dando. No número 5, é você. E você, qual é a sua idade? Pinte as mãos que estão indicando sua idade. Mas, Proval, aqui tem um que está com um dedo e eu não tenho 1 ano, então não pinta. Proval, depois tem um que está com 2 dedos, mas eu não tenho 2 anos, então você não vai pintar 2 anos, meus amores. Proval, tem uma mão que está fechada toda. E aí, o que é que eu faço? E aí, depois, minha Proval, tem um com 3, mas eu não tenho 3 anos, não pinta também. Ah, Proval, aqui tem um que está assim, ó, 4, e aqui tem outro assim. Minha Pro, tem aqui um com 6 anos, esse daqui tem 8, esse daqui tem 7. E a outra mãozinha tem 8 dedos. Você vai pintar a sua idade, tá bom, queridos? Eu não vou pintar a minha para não me denunciar, porque eu só tenho, sabe que idade? Deixa eu ver se vocês adivinham. Hã? Não, gente, eu sou mais nova do que vocês. Eu só tenho 6 aninhos. Vamos lá. Vamos passar para a próxima questão. O número 6 diz assim: pinte a quantidade de quadrinhos correspondente à quantidade de elementos da cena. Seu professor vai ler o nome de cada um elemento. Quem é sua professora? É a Proval? Então vamos ler juntos, né? Aqui diz assim: pares de calçado. Vocês vão pintar quantos pares de calçado? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vocês irão pintar como se aqui fosse o material dourado, 7 quadrinhos representando 7 pares de calçado. E agora vamos para o livro. Quantos livros você enxerga na cena? Não vou dizer mais não quanto vai pintar, senão vão fazer tudo. Eu disse os 7 só como exemplos. Agora eu quero ver o que é que vocês irão fazer, viu, meus amores? E aí, cadeiras. Quantas cadeiras tem na cena? Observe e pinte certinho, como eu pintei o meu. Por exemplo, ó, aqui tem um quadrinho, ó, e eu vou pintar ele todinho. Como eu vi 2, aí eu pinto 2. Se tinha 3, eu pinto 3. Se tem 4, eu vou pintar 4. Ok? Vamos lá. E assim por diante. Vamos agora seguir a página 10. Lá na página 10, está dizendo número de 0 a 9. Essa atividade a Propati já deu para vocês na aula passada. Vocês aprenderam a contar de 0 a 9, não foi assim? E lá, a Propati lembrou a vocês que os numerais são a forma que nós utilizamos para representar uma quantidade. Se eu tenho 3 garrafas aqui, eu vou representar com o numeral 3. Deu para vocês verem daí?